Você já teve a sensação de que existe uma regra no jogo da vida que nunca te contaram? Uma regra silenciosa que, se você soubesse, mudaria completamente a forma como você joga. Essa regra existe e ela é elegantemente simples. O universo não responde ao seu esforço, à sua luta ou ao seu desespero. Ele responde com precisão absoluta ao seu estado de ser. E o estado de ser mais poderoso, mais magnético e mais criativo que um ser humano pode alcançar é o de não precisar de absolutamente nada. Eu não estou falando sobre se tornar uma pessoa fria ou desistir dos seus sonhos. Pelo contrário, estou falando de se tornar tão radicalmente completo por dentro que a sua felicidade para de ser uma refém das circunstâncias externas. É aqui que o título deste nosso encontro faz sentido. Ser uma arma não tem a ver com atacar, mas sim com se tornar imune. Imune à manipulação, imune à necessidade de aprovação, imune ao medo que alimenta um sistema que lucra com a nossa sensação de que algo nos falta. Uma pessoa que não precisa de nada é a pessoa mais livre que existe. E a liberdade é a força mais poderosa do universo. Este é o segredo que mestres como Neville Goddard dedicaram a vida a desvendar. Ele não nos ensinou a pedir melhor ao universo. Ele nos ensinou a parar de pedir e a começar a assumir. É a mudança fundamental de identidade, do eu quero ter para o eu sou. Não é um jogo de faz de conta. É um ato de imaginação tão real, tão profundo, que o seu corpo, a sua mente subconsciente, acredita na nova história. E quando você acredita nela em um nível celular, o mundo lá fora, o espelho, não tem outra opção a não ser refletir essa nova verdade de volta para você. Hoje, a ciência de ponta, através de nomes como Dr. Joe Dispenza, começa a mapear essa tecnologia interna. Eles nos mostram que o estado de precisar nos mantém presos em uma química de sobrevivência, inundados por cortisol, sempre em alerta. O estado de ser pleno, de gratidão antecipada, muda a nossa biologia. Ele nos move da energia da vítima para a energia do Criador. Você, literalmente, se torna outra pessoa. E essa nova pessoa atrai uma nova realidade. Portanto, o que faremos juntos hoje não é um exercício de pensamento positivo. É um treinamento para uma rebelião silenciosa. A rebelião de retirar do mundo o poder de decidir como você se sente, para que você possa, finalmente, decidir o que o mundo deve refletir. Vamos decifrar agora o mecanismo exato pelo qual os nossos desejos mais profundos parecem nos evitar. Existe uma razão para a dor do quase, para aquela sensação de que você corre uma maratona e morre a um passo da linha de chegada. Isso não acontece porque você não merece ou porque não se esforçou o suficiente. Acontece por uma lei tão impessoal e precisa quanto a lei da gravidade, a lei da ressonância vibracional. Você talvez já tenha sentido isso na pele. Aquele negócio que estava praticamente fechado e inexplicavelmente se desfaz. Aquele relacionamento que tinha tudo para dar certo, mas que morre por um detalhe. Essa frustração que se repete não é um sinal para você desistir. É um convite para você olhar para dentro e se perguntar: qual é a assinatura energética que eu estou transmitindo para o universo? Fomos programados para a luta. A nossa cultura valoriza o esforço, o sacrifício, a ideia de que precisamos suar e sofrer para conquistar algo de valor. Aprendemos a querer muito, a pensar obsessivamente no que nos falta, acreditando que essa intensidade é uma prova do nosso desejo. Mas aqui reside uma das maiores armadilhas da manifestação. Essa ânsia, essa tensão, essa preocupação constante sobre como e quando as coisas vão acontecer, emite uma vibração ensurdecedora de dúvida. Cada momento de ansiedade é uma afirmação poderosa de que você ainda não possui o que deseja. É como tentar convencer alguém de que você está calmo, enquanto grita e gesticula.
O seu sentimento, a sua vibração, sempre fala mais alto que as suas palavras ou os seus pensamentos. A grande mudança de paradigma, a revelação que altera as regras do jogo, é esta: o universo não opera como um garçom que anota o seu pedido para preencher o seu vazio. Ele opera como um espelho de alta definição que reflete o seu estado atual de ser. Ele não te dá o que você quer, ele te dá mais do que você já é. Se a sua vibração interna é de falta, de necessidade, de um copo vazio que precisa ser preenchido, o espelho apenas reflete um copo vazio maior ainda. A manifestação não acontece para te salvar. Ela acontece como um transbordamento natural da sua própria plenitude. Você primeiro se torna, em seu mundo interior, a pessoa que já é segura, amada e próspera. E então, o mundo exterior, como um servo fiel, se apressa para trazer as evidências dessa nova realidade. Mas como virar essa chave na prática, no meio do caos do dia a dia? Quero que imagine uma forma de ancorar essa nova identidade, um ato sagrado de comunicação com o seu subconsciente. Ao final do seu dia, pegue um caderno que será apenas seu, um diário não de lamentos, mas de realidades consumadas. E por alguns minutos, escreva no tempo presente, sentindo cada palavra em seu corpo. Não escreva "eu quero ter paz". Escreva "a gratidão que eu sinto por esta serenidade que preenche meus dias é imensa". A sensação de deitar a cabeça no travesseiro e saber que tudo está bem é a maior das bênçãos. Sinta a química do seu corpo mudar. Sinta seus ombros relaxarem. Você não está pedindo, você está confirmando uma verdade que você escolheu. Pense em si mesmo como a mais sofisticada torre de transmissão de rádio que existe. A sua frequência não é determinada pelo que você diz, mas pelo que você sente. Se você está sintonizado na estação da falta, com sua programação ininterrupta de medo e incerteza, é impossível captar a sinfonia da abundância. Não adianta gritar com o rádio ou tentar consertá-lo à força. A solução é muito mais elegante. Com um gesto simples e consciente, você muda o dial. Você escolhe uma nova frequência. E este ato de escolher o seu sentimento, de deliberadamente habitar o estado do seu desejo realizado, é o único trabalho que você realmente precisa fazer. O resto é apenas consequência. Agora que entendemos a mecânica da frequência, vamos falar sobre as consequências de realmente mudar a nossa vibração. E essas consequências são profundas. Existe uma razão pela qual a autossuficiência emocional é um ato tão radical. Uma pessoa que não precisa da validação externa para se sentir inteira é, de uma forma sutil, perigosa. Perigosa para um sistema que foi construído sobre a nossa necessidade. Pense nisso. A indústria da publicidade, as redes sociais, a política e até mesmo muitas das nossas dinâmicas familiares se alimentam da nossa insegurança, do nosso medo de não pertencer, da nossa crença de que precisamos de algo de fora para nos sentirmos completos. Você é o produto quando acredita que não é suficiente. Quando você se torna emocionalmente autônomo, você se desconecta dessa matriz de dependência. Você para de ser um consumidor voraz de soluções externas e se torna uma fonte de paz interna. E essa mudança gera uma assinatura energética única, um campo ao seu redor. Cientistas como os do Instituto HeartMath e autores como Greg Braden falam sobre a coerência entre o coração e o cérebro. Quando seus pensamentos e sentimentos estão alinhados em um estado de gratidão e plenitude, o seu coração emite um campo eletromagnético poderoso e ordenado. Essa é a sua arma silenciosa. Esse campo não precisa de palavras. Ele repele naturalmente a dissonância, a manipulação e a negatividade e atrai, por pura ressonância, pessoas e situações que vibram em harmonia com o seu novo estado de ser.
Isso nos leva a uma quebra de paradigma sobre o nosso propósito no mundo. Fomos ensinados a acreditar que o nosso valor está no que fazemos, na nossa produtividade, nos nossos feitos. Mas e se a sua maior contribuição não for o que você faz, mas quem você se tornou? Imagine a sua presença calma em uma sala cheia de ansiedade. O seu silêncio seguro em meio a uma discussão acalorada. A sua paz interior irradiando em um ambiente de medo. Essa presença é uma força ativa. Ela oferece ao sistema nervoso das pessoas ao seu redor uma nova possibilidade, uma frequência de calma na qual elas também podem se sintonizar. A sua cura pessoal se torna silenciosamente um ato de serviço ao mundo. É crucial entender que, ao fazer essa transição, o seu mundo social irá se reorganizar. E isso pode ser desconfortável no início. Pessoas que se beneficiavam da sua necessidade, que se sentiam maiores ao te ver menor, que dependiam da sua insegurança para validar o próprio ego, começarão a se afastar. Elas podem tentar te puxar de volta para a antiga versão de si mesmo, porque a sua nova luz expõe as sombras delas. Não veja isso como uma perda. Veja como uma recalibração energética necessária. É o universo removendo o que não ressoa mais com a sua nova verdade. Ao mesmo tempo, você notará que novas pessoas mais alinhadas, autênticas e que te celebram por quem você é, serão magneticamente atraídas para a sua vida. Este é um dos sinais mais claros de que você está no caminho certo. Então, como se portar em meio a essa transformação? A resposta é: não faça nada, apenas seja. E aqui, a analogia mais perfeita é a da gravidade. A gravidade não faz esforço para manter os planetas em sua órbita. Ela não se estressa, não se preocupa, não tenta convencer ninguém. A gravidade simplesmente é uma força fundamental do universo, e a sua própria existência cria ordem a partir do caos. A sua autossuficiência emocional é a sua gravidade pessoal. Pare de tentar controlar as pessoas e os resultados. Apenas seja essa força de plenitude, de segurança e de paz. E observe com um assombro sereno como todo o seu universo pessoal começa, lenta e elegantemente, a se reorganizar ao seu redor. Existe um momento, logo após o ato de imaginar, de sentir, de se conectar com a sua nova realidade, que é absolutamente crítico. É o momento em que a sua mente lógica, o engenheiro ansioso que vive dentro de nós, entra em cena e tenta assumir o controle do projeto que pertence ao arquiteto divino, a sua imaginação. É nesse instante que começa a sabotagem. Você sente a paz da sua visão realizada e um segundo depois, a sua mente começa a sussurrar. Mas como isso vai acontecer? De onde virá o dinheiro? E se aquela pessoa não colaborar? Qual é o plano? Essa avalanche de perguntas não é um sinal de responsabilidade. É a energia da mais profunda desconfiança. É a contaminação da semente pura que você acabou de plantar com o veneno da dúvida. É aqui que precisamos compreender um dos conceitos mais profundos e mal compreendidos de Neville Goddard: o Sabbath. O Sabbath não é um dia da semana, nem um estado de preguiça ou inação. O Sabbath é um estado de ser. É um repouso mental e emocional ativo, uma tranquilidade sagrada que nasce da certeza absoluta de que o ato criativo está concluído. Não entrar no Sabbath é como plantar uma semente preciosa em terra fértil e a cada 5 minutos desenterrá-la para ver se ela está brotando. Essa ansiedade, essa necessidade de ver para crer, é o que destrói a colheita antes mesmo que ela tenha a chance de germinar. O verdadeiro poder não está no ato de plantar, mas na fé inabalável que você demonstra durante o período de gestação silenciosa. A grande revelação aqui é sobre a divisão de tarefas entre você
e a inteligência infinita do universo. A sua única responsabilidade, o seu único trabalho, é definir com clareza o quê, a cena final, o desejo realizado, e cultivar o sentimento correspondente, a sensação de que aquilo já é um fato. O como, o quando e através de quem isso se manifestará não são da sua conta. Tentar controlar o como é o ato de limitar as infinitas e engenhosas soluções do universo a apenas aquelas poucas que a sua mente lógica limitada consegue conceber. É como tentar atravessar o oceano olhando apenas para o que está a 1 metro de distância do seu barco, em vez de confiar na bússola que aponta para o seu destino. Para te auxiliar a soltar as rédeas, você pode criar um pequeno ritual de entrega consciente. Após a sua prática de imaginação, quando você sentir a naturalidade e a realidade do seu desejo cumprido, você pode dizer, em voz alta ou em seu coração, palavras com este sentido: está feito. A semente foi plantada em solo fértil e eu confio no processo. Eu agora entro no meu sábado. E então, de forma deliberada, mude o seu foco para algo inteiramente presente e sensorial. Sinta a água morna do chuveiro em sua pele. Saboreie intensamente o seu café. Ouça com atenção os sons da sua casa. Este ato de mudar o foco é um comando poderoso para o seu cérebro, treinando-o a soltar o controle e a descansar na fé de que o que é seu já está a caminho. Imagine a cena. Você entra no restaurante mais sofisticado do universo. O cardápio tem opções infinitas. Você escolhe o seu prato, o seu desejo. O garçom, que é a sua própria imaginação, anota o seu pedido com um sorriso, garantindo que ele será preparado com perfeição. Você agradece e se recosta na cadeira. Você confia. Você sabe que a cozinha cósmica, com seus chefes mestres, já está trabalhando. Você não se levanta ansioso para invadir a cozinha e dizer ao chefe como ele deve cortar os temperos ou em qual temperatura deve cozinhar. Seria um absurdo, seria uma ofensa. Você simplesmente relaxa, desfruta da música ambiente e espera com a alegre e serena antecipação de quem sabe, sem sombra de dúvida, que em breve será servido. É assim que devemos tratar os nossos desejos. Até agora, falamos sobre o poder da mente, da imaginação e da fé. Mas há um componente final nesta equação que, se ignorado, pode sabotar todo o nosso trabalho interior. É o nosso corpo. Pense nisso por um instante. De que adianta a sua mente consciente afirmar "eu sou próspero" se o seu corpo, em sua sabedoria subconsciente, ainda está contraído na energia da escassez? Ombros curvados para se proteger, respiração curta e ansiosa, uma mandíbula sutilmente travada em estado de luta. O seu corpo é o alto-falante da sua mente subconsciente, e a sua vibração física sempre ecoará mais alto no campo quântico do que as afirmações que você repete da boca para fora. Existe uma conversa silenciosa e ininterrupta acontecendo entre o seu corpo e o seu cérebro. A neurociência chama isso de propriocepção. A sua postura, a sua expressão facial, o seu padrão respiratório estão constantemente enviando sinais para o seu cérebro, informando-o sobre quem você é e em que tipo de mundo você vive. Um corpo encolhido está contando uma história de medo e submissão. Um corpo aberto, ereto e relaxado conta uma história de segurança e poder. E aqui está o segredo. Você pode conscientemente usar o seu corpo para mudar a história que o seu cérebro acredita. Você pode liderar com o corpo para que a mente o siga. É usar a sua fisiologia para iniciar uma nova neurologia. Isso nos leva a uma compreensão muito mais profunda do que Neville Goddard realmente queria dizer com imaginação. Para ele, imaginar não era apenas ver uma imagem na mente, como se fosse uma tela de cinema. Era uma imersão sensorial completa. Era um ato de encarnação. Não se trata apenas de visualizar a casa nova. Trata-se de sentir a textura fria da maçaneta em sua mão,
de sentir o cheiro da tinta fresca, de ouvir o eco dos seus passos na sala vazia. Não se trata de ver o rosto da pessoa amada, trata-se de sentir o calor do seu abraço, o ritmo da sua respiração. Você precisa vestir o seu desejo como se fosse uma segunda pele, até que ele se torne a sua única pele. A sua biologia precisa receber o sinal da nova realidade. Então, como podemos fazer essa declaração física de uma nova verdade? Pense em momentos específicos do seu dia. Ao acordar, antes de uma reunião importante ou sempre que se sentir caindo na velha energia da necessidade. Por apenas 2 minutos, adote deliberadamente a postura física da pessoa que você seria se o seu desejo já fosse um fato consumado. Como essa pessoa se senta? Com a coluna ereta, com uma presença calma? Como ela respira? De forma profunda, tranquila, a partir do diafragma? Qual é a expressão em seu rosto? Talvez um leve e sereno sorriso de quem sabe que tudo está bem? Não force nada. Apenas habite essa nova forma. Sinta em tempo real a cascata de novas informações químicas que o seu corpo envia para o seu cérebro. Sinta a mudança. A metáfora aqui é uma das mais poderosas. Imagine que a sua consciência é um magnífico navio, pronto para navegar em direção às praias ensolaradas da abundância, da paz e do amor. A sua mente e a sua imaginação definem o destino e ajustam as velas. Mas o seu corpo é a âncora deste navio. Se a âncora do seu corpo estiver presa no lodo pesado e denso do medo, da dúvida e dos traumas passados, não importa o quão forte o vento sopre em suas velas, você permanecerá preso no mesmo lugar. Alinhar a sua fisiologia com a sua visão, através da sua postura e respiração, é o ato consciente de levantar a âncora. É o que finalmente libera o seu navio para ser levado suavemente pelas correntes do universo em direção ao seu destino inevitável. Vamos tocar em um ponto delicado agora. Uma compulsão quase universal que drena a energia da nossa criação antes mesmo que ela tenha chance de tomar forma. É a necessidade de falar, a necessidade de contar os nossos planos, de compartilhar os nossos sonhos mais íntimos, de buscar a aprovação e o entusiasmo dos outros para aquilo que desejamos manifestar. De onde vem essa urgência? Na maioria das vezes, ela nasce de um lugar de dúvida. Quando não estamos totalmente convencidos em nosso próprio ser, buscamos no olhar do outro a confirmação que nos falta. Cada vez que você fala sobre o seu desejo ainda em gestação, você está sutilmente pedindo permissão para que ele seja real. Você está vazando a preciosa energia que deveria estar nutrindo a semente. Muitas tradições de sabedoria ancestral falam sobre o poder do segredo. E isso não é mera superstição. É física energética pura. Pense no seu desejo como um embrião, crescendo no útero escuro e protegido da sua consciência. Falar sobre ele prematuramente é como expor esse embrião à luz forte e às opiniões do mundo exterior. Cada dúvida, cada comentário cético, cada olhar de descrença de outra pessoa pode se tornar uma toxina para a sua criação delicada. O silêncio, neste caso, não é vazio, é um escudo. É o útero sagrado que protege a sua visão até que ela tenha força e estrutura para nascer no mundo físico, forte e inabalável. Aqui está uma quebra de paradigma fundamental. A pessoa que alcançou a verdadeira autossuficiência, que não precisa de nada de fora, também não precisa da aprovação de ninguém para os seus sonhos. A sua convicção interna se torna o único tribunal que importa. Ela se move em um silêncio potente, com a certeza calma de um mestre de xadrez que já antevê o resultado do jogo. A prova da sua criação não são as suas palavras, mas os seus resultados. A sua vida se torna o anúncio.
As pessoas não vão saber o que você estava planejando. Elas simplesmente verão o que você se tornou e o que você criou, e ficarão maravilhadas com a aparente sorte ou mágica envolvida. Mas você saberá que não foi mágica. Foi o poder do silêncio disciplinado. Você pode, se assim escolher, fazer um pacto consigo mesmo para o seu desejo mais importante, aquele que é mais sagrado para você. Um voto de silêncio criativo. Não como uma penitência, mas como um ato de extremo respeito e reverência pelo seu próprio poder de criar. Decida conscientemente não discutir esse desejo específico com ninguém, não importa o quão tentador seja, até que ele se materialize de forma inegável em sua realidade. E então, use toda a energia que você gastaria falando, explicando e se justificando, e a redirecione para dentro. Use-a para sentir, com ainda mais intensidade, a realidade do seu desejo cumprido. Faça do seu mundo interior um lugar tão vibrante e real que o mundo exterior se torna apenas uma sombra passageira. Pense nos grandes artistas e inventores da história. Eles não realizavam coletivas de imprensa a cada passo do seu processo criativo. Michelangelo não mostrava o bloco de mármore bruto para um comitê para perguntar se Davi estava mesmo ali dentro. Santos Dumont não explicava cada detalhe de seus cálculos antes de o 14 bis voar. Eles trabalhavam na santidade e no silêncio de seus ateliês, de seus laboratórios, movidos por uma visão interna que só eles podiam ver. Eles só revelavam a obra-prima quando ela estava pronta para ser admirada. Trate o seu desejo da mesma forma. Ele é a sua obra-prima. A sua consciência é o seu ateliê. Proteja-o no silêncio sagrado do seu trabalho interior e apenas revele ao mundo a sua criação quando ela estiver completa, deslumbrante e inquestionável. E assim, chegamos ao cume da montanha. Olhando para trás, vemos o caminho que percorremos juntos. Saímos da exaustão de precisar, passamos pela compreensão da nossa frequência, desativamos o medo de não pertencer, aprendemos a soltar o controle, a honrar o nosso corpo e a proteger a nossa visão no silêncio. Cada passo foi uma camada de ilusão, sendo removida para revelar a verdade que sempre esteve presente. A verdade de que a verdadeira liberdade não está em conseguir tudo o que você quer, mas em chegar ao ponto de não ser mais um escravo da necessidade de ter. É neste lugar de paz, neste estado de plenitude soberana que, paradoxalmente, tudo aquilo que antes perseguíamos com tanto esforço começa a fluir em nossa direção com uma graça e uma leveza que a nossa mente lógica jamais poderia orquestrar. Para encerrar nosso encontro, quero compartilhar a metáfora mais importante de Neville Goddard, a que encapsula toda essa filosofia, a parábola da pérola de grande valor. A história fala de um mercador que, ao encontrar uma pérola de valor inestimável, vai e vende tudo o que possui para poder adquiri-la. Nesta nossa jornada, o estado de consciência do seu desejo realizado, esse sentimento de ser quem você quer ser, é essa pérola. E para possuí-la, você também precisa estar disposto a vender tudo o que possui. E o que você possui? As suas crenças limitantes, as suas histórias de vítima, o seu medo, a sua dúvida e, acima de tudo, a sua necessidade de validação externa. A autossuficiência é a pérola. Ao adquiri-la, você adquire o reino inteiro, pois nada mais fora de você terá o poder de abalar o seu mundo interior. Essa pérola, esse estado de ser, não é apenas um conceito psicológico, é um evento energético. Autores como Gregg Braden nos lembram que existe um campo de energia que conecta todas as coisas, a matriz divina. E a linguagem que esse campo entende não é a das palavras, mas a da vibração do nosso coração e das nossas crenças. Quando você alcança o estado da pérola,
o estado de ser pleno e autossuficiente, você não está mais enviando ao campo um sinal fraco e estático de súplica. Você está emitindo um sinal laser, coerente, poderoso e inequívoco, que informa a matriz sobre uma nova realidade que já é um fato consumado em sua consciência. Você para de pedir chuva e se torna a própria chuva. Então, o convite final desta jornada não é para que você faça mais coisas, é para que você se atreva a ser mais. Escolha uma única área da sua vida, talvez aquela onde a sensação de falta é mais aguda, e apenas por uma semana, dedique-se a este experimento sagrado. Deixe de ser a pessoa que busca incessantemente por amor e pratique, em seus momentos de silêncio, o sentimento de ser o amor encarnado. Deixe de ser a pessoa que luta por segurança e habite a sensação física de uma segurança inabalável. A mudança não está em uma técnica, está em uma decisão. A decisão de retirar o seu foco do que está faltando lá fora e ancorá-lo na plenitude que já existe aqui dentro. E eu te deixo com uma última pergunta, uma semente para a sua contemplação. E se o propósito real de todos os seus desejos, desde o mais trivial até o mais profundo, nunca foi o de serem realizados? E se o verdadeiro propósito deles fosse o de te empurrar, de te espremer, de te forçar a jornada interior para se tornar a pessoa magnífica, autossuficiente e livre, que já não precisa de nenhum deles para ser feliz? E se a pessoa que você se torna no caminho for o verdadeiro tesouro que você sempre esteve procurando? Inscreva-se no canal, curta o vídeo, deixe um comentário. Nos vemos amanhã. Até breve.